Bom, vamos discutir nesse vídeo algumas exceções ou alguns casos especiais quando a gente tem a citação, o uso da citação no padrão autorando, né? Então, abrir novamente aqui, né, tanto no Word quanto no LaTeX, né, os dois templates, né, do Congresso de Engenharia Mecânica, e vou discutir essas questões com vocês. Bom, a primeira exceção é quando a gente tem dois autores no mesmo ano, né? Imagina, por exemplo, que eu tenha, né, esse autor aqui, né, que é o Coimbra, tenha publicado no ano de 1978, né, também um livro, né, chamado Lições de Convecção Forçada. Perfeito? E aí eu queira citar esses dois trabalhos, né, o de este. Perfeito? Quando aparecer no texto aqui a citação Coimbra, 1978, eu não vou saber dizer qual que é qual, né? Então, o que a norma, a BNT 6023 e a 10520, né, sugerem para esse tipo de situação? Esse tipo de situação, nós vamos utilizar uma letra na frente da citação, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui o A, né? E posteriormente, em outro lugar, né, vai aparecer o Coimbra 1988B, né? Então a gente pode fazer essa diferenciação aí dessa forma. Perfeito? Então aqui, né, eu vou colocar uma marcação A e B para indicar aí esses dois autores. Perfeito? Evidentemente, se eu estiver trabalhando com numérico, isso não vai ser um problema, porque essa daqui vai ser a 1, essa aqui, sei lá, vai ser 1, 2, 3, uma é 4 e a outra 5, né? Então não tem essa questão. Perfeito? Aqui eu estou fazendo de forma manual, tá? No LaTeX, isso não é muito um problema, tá? No LaTeX aqui eu vou pegar o livro do Reginaldo, né? Vamos dizer que ele existisse um outro livro do Reginaldo, Introdução aqui ao Python, né? Vou então trocar aqui o nome do tag dele para Python, e quando eu colocar a citação dele, né, deixa eu buscar aqui onde que eu tinha mexido, citação, né, aí aqui eu tenho o CITP, esse aqui, e aqui embaixo eu vou colocar o outro CITP aqui, do Reginaldo Python, né? Não sei se existe esse livro em 2012, né? Percebam que tinha mexido no outro negócio aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu tinha colocado, que é o outro exemplo aqui. Então, percebam que ele já faz para mim aqui de forma automática, né? Santos, tananã, 2000, A e B, né? E lá na citação aqui vai aparecer aqui também Santos A e B. Então temos aqui Santos A e Santos B aqui. Perfeito? Bom, o que a norma recomenda? Tá? A norma recomenda se eu tiver o mesmo autor no mesmo ano, eu vou usar o A e o B. Ok? Agora, se for autores diferentes, né, eu posso trocar a letra do nome, né? Imagina, por exemplo, aqui que eu tenho o William Santos aqui, é o mesmo sobrenome, mas aqui a gente tem um sobrenome diferente, né? O que a norma recomenda? A norma recomenda que a gente coloque, né? Não é o que vai fazer aqui essa biblioteca padrão do Python vai fazer, mas ela vai manter aqui Santos A e B, né? A norma recomenda que neste caso eu posso, então imagina que eu tivesse aqui, né, esse livro Coimbra aqui, 1978, né, fosse de outro autor, em vez do A.L. Coimbra, fosse, por exemplo, W. Coimbra, né? Então não precisa aqui do A e do B, eu posso usar a própria primeira letra do nome do autor para separar as duas citações. Então, onde eu estava citando ali
Coimbra 1978, aqui, Coimbra 1978A, né? Não preciso, eu posso colocar aqui, por exemplo, Coimbra A ponto. Então, esse A aqui eu já sei que é o autor que tem o primeiro nome. E embaixo aqui eu poderia colocar Coimbra W ponto. Perfeito? Ah, mas e se for a pessoa com o mesmo nome? Inclusive posso ter, por exemplo, Alberto Coimbra, né? E Alex Coimbra. A norma, então, não tem problema. Você vai escrever aqui Alberto, Coimbra Alberto, né? Alberto. E aqui eu vou colocar Coimbra Alex. Não tem problema, né? Eu posso usar o nome completo da pessoa para diferenciar os dois. Mas se for a mesma pessoa mesmo, aí realmente não tem como, né, a gente modificar. Não está claro na norma, né, mas a gente pode... Já vi trabalhos que utilizam isso, né? Se a gente tiver, por exemplo, dois autores, né, por exemplo, o Chang e o Parks, né? Eu posso, inclusive, né, tem dois trabalhos do Chang, mas o segundo autor é outro autor. Isso já diferencia também, né? Que eu vou citar os dois, né? Então, poderia manter o mesmo nome sem usar o A e o B. Ok? E, por fim, a última coisa que eu gostaria de discutir nesse vídeo aqui de exceções é que quando a gente tem o último nome da pessoa indicando um grau de parentesco, né? Que seria, por exemplo, neto, filho, júnior, né? A gente normalmente não coloca esse número, citação por este último nome, porque inclusive isso pode gerar problemas, né? Se eu tiver, por exemplo, existem muitos júniors, né? Então a chance de eu ter uma pessoa cujo sobrenome seja júnior no mesmo autor, no mesmo ano, é grande, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, esse Coimbra fosse Coimbra Júnior, né? Então eu ia colocar aqui, o filho, né? Eu ia colocar aqui Coimbra, filho, perfeito? E lá no final, né, das referências, 1978, né? Eu ia colocar aqui o nome também, né, como Coimbra Filho. Perfeito? Então, esses graus de parentescos, filhos, netos, a gente não utiliza ela como último nome. A gente vai sempre colocar o nome composto, né? Coimbra Filho, Coimbra Neto, Coimbra Júnior, e assim sucessivamente. Perfeito? No LaTeX tem uma sacada, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, filho ou júnior, né? Ele vai entender que essa última palavra aqui é realmente o nome do autor, né? Então, quando eu coloco aqui Reginaldo Santos Filho, né? Ele vai colocar como filho aqui. Perfeito? Qual que é a sacada que a gente tem que ter aqui? Se eu quiser separar o nome do autor com dois nomes, eu vou então fazer a seguinte forma. Eu vou copiar esses dois nomes e vou colocar aqui a vírgula. Então eu já vou padronizar o formato que ele vai colocar. Ele vai colocar nesse padrão. Se eu colocar o nome da pessoa corrida, né? Por exemplo, J.A. Clark, ele vai entender que isso tudo aqui é o último nome e vai organizar dessa forma. Colocando a vírgula no nome do autor, ele vai já entender que isso esses dois últimos nomes compostos é o nome final do autor. Então, se a gente mudar aqui dessa forma, ele vai colocar lá Santos Filhos, tá vendo? E vai manter dessa forma. E posso usar isso para vários autores também, né? Se eu quiser, por exemplo, posso colocar aqui End, né? Que é assim que a gente separa os autores, né? E, por exemplo, vou colocar eu aqui, Duarte, William. E aí ele vai, então, compor o nome ali do autor da forma correta. Perfeito? Existem em algumas línguas, né, principalmente no espanhol, nomes compostos, né, que tem um hífen, né, ou que não podem ser separados, tá? Então, essa vírgula aqui também no LaTeX ajuda a gente a resolver esse problema aí da filiação, né, do grau de parentesco, que deve ser evitado aí na hora da construção da citação. Perfeito? Encerramos aqui esse vídeo curto, né, sobre algumas casos especiais que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está usando padrão de citação autorando, né, e o numérico, né, a gente não tem esse problema. O único cuidado que a gente tem que ter usar o padrão numérico é não usar notas de rodapé
né, que não são recomendadas segundo a norma ABNT. Perfeito? Fico por aqui então com esse vídeo. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Até a próxima.